Eu sou a Vanessa Terezinha Alice, venho por meio desse vídeo apresentar o andamento da minha pesquisa para o trabalho individual. O texto da minha qualificação tem como tema um comparativo entre os suavizadores Vanka, Usawa e Fixed Stress para o problema da poroelasticidade usando multigrid espaço-tempo. Meu orientador é o professor Márcio Vilela. O modelo matemático 1D apresentado aqui, que é pelo sistema de equações menos e, que multiplica a derivada de segunda ordem da função u em relação a x duas vezes, mais a derivada da pressão em relação a x, igual à função, o termo forçante u, e a segunda equação, a derivada parcial em relação ao tempo, da derivada parcial do deslocamento em relação à posição x, menos a constante kappa, que é a condutividade hidráulica, vezes a derivada de segunda ordem da pressão em relação à posição x, é igual ao termo forçante P. Lembrando que o domínio espacial é dado pelo intervalo de 0 a L, o intervalo de tempo de 0 até o tempo final em segundos, o E é o módulo de elasticidade de Young, K é a condutividade hidráulica do material, o IP são os termos forçantes. Esse problema já foi estudado na qualificação, que é o caso 1D. Ao montar esse problema, nós temos ainda as condições de contorno, que são a fronteira esquerda sem variação de deslocamento e com drenagem livre, ou seja, em x igual a zero nós temos que menos e, que multiplica a derivada do u em relação a x, é igual a zero, ou seja, não tem variação do deslocamento na fronteira. E a pressão é nula. Já a fronteira direita é rígida, então não tem variação da pressão. Então, a variação da pressão na fronteira direita é nula, e a posição não tem deslocamento, o deslocamento é nulo. Esse problema já foi trabalhado na qualificação e, para que a gente consiga resolver o problema, nós temos as condições fabricadas, que é a solução analítica proposta por Frango em 2017, que é dada por u de x e t igual cosseno de πx e elevado a menos t, e a pressão P de xt, que é igual a seno de πx e elevado a menos t. Assim, a gente tem as condições que geram os termos forçantes U e P. U é dado por E vezes π mais 1, que multiplica o π cosseno de πx e elevado a menos t. E o P é igual a Kπ mais 1, que multiplica π seno de πx vezes e elevado a menos t. Ao desenvolver esse problema, nós trabalhamos com três suavizadores, que foi o Vanka, foi o Fixed Stress e também foi o Usawa. Cada um tinha uma maneira diferente de se montar. Então, o Vanka nós usamos 3 pontos, o Fixed Stress e o Usawa usou-se o Gauss-Seidel para resolvê-lo, mas de forma diferente, né? Para um e para o outro. Então, um se usou a pressão e no outro se usou o deslocamento inicialmente. Agora, na sequência, foi desenvolvido o modelo matemático 2D, a discretização desse modelo. Então, nessa equação, nós temos menos lambda mais 2μ, que multiplica a derivada de segunda ordem do deslocamento em relação a x, menos μ, derivada de segunda ordem do deslocamento em relação a y ao quadrado, menos lambda mais μ, que multiplica a derivada em relação a x, do deslocamento em y em função do x, mais a derivada da pressão em relação a x igual ao termo forçante u. A segunda equação desse sistema de equações é menos lambda mais μ, que multiplica a derivada em relação ao y do deslocamento na direção horizontal em relação a x, menos μ, que multiplica a derivada de segunda ordem do deslocamento na vertical em relação a x, menos lambda mais 2μ, que multiplica a derivada
de segunda ordem do deslocamento em relação na vertical em relação ao y, mais a derivada da pressão em relação ao y, igual ao termo forçante V. E a terceira equação é a derivada em relação ao tempo da soma das derivadas do deslocamento na direção na horizontal em relação a x, mais a derivada do v, que é o deslocamento na vertical em relação ao y, menos o kappa, que multiplica o laplaciano, que é a derivada da pressão em relação a derivada de segunda ordem da pressão em relação ao x, mais a derivada de segunda ordem da pressão em relação ao y, igual ao termo forçante P. Nesse caso aqui, o domínio espacial vai de 0 a L por 0 a L, metros quadrados, o intervalo de tempo de 0 ao tempo final em segundos. Lambda e μ são as constantes de Lamé. O V e P são os termos forçantes do sistema de equação. Nesse sistema de equação, nós temos aqui o modelo matemático com as condições de contorno. As condições de contorno são condições de Dirichlet, porque nós temos a fronteira rígida, ou seja, deslocamento zero, e permeável tem drenagem livre. Então, tanto U quanto V e P, U e V deslocamentos e o P a pressão são nulos na fronteira. Para desenvolver aqui um modelo matemático, a solução analítica, nós temos aqui que as três funções U, V e P são dadas por seno de πx, que multiplica seno de πy e elevado a menos t. Essa solução analítica foi proposta por Franco em 2017, e com isso nós temos os termos forçantes U, V e P que satisfazem essas equações. E daí a gente consegue resolver e obter solução o erro correspondente. Para o modelo numérico 1D, a matriz de discretização gera um sistema com ponto de Sella. Para o 2D também nós temos esse caso. Montando a discretização para esse modelo numérico 2D, nós temos alguns detalhes que são diferentes em relação a 1D. Primeiro que nós temos uma derivada mista em relação a y, depois em relação a x, para a primeira equação. Fazendo essa discretização, então, na parte da derivada de segunda ordem da função deslocamento em relação a x, nós vamos ter essa relação aqui, que vai utilizar o comportamento da função no ponto do deslocamento na posição leste, no próprio ponto e na posição oeste. Quando faz a derivada em relação ao y, nós vamos usar o deslocamento no norte, no sul e no próprio ponto. Já quando tem a derivada mista, a gente vai ter que avaliar o deslocamento em dois pontos que são faces. Então, vai ser na face noroeste, nordeste e noroeste, depois sudeste e sudoeste. Essa variação aqui é diferente do que tínhamos antes. Na derivada da pressão em relação à posição x, nós temos a pressão sendo avaliada nas duas faces. E o termo forçante, nós temos então também sendo avaliado usando o método de volumes finitos. A equação 2, nós também temos uma derivada mista, a derivada do deslocamento em relação a x, derivada de segunda ordem, derivada do deslocamento em relação ao y, também derivada de segunda ordem, da pressão em relação ao y. Quando faz isso, justamente na mista, nós vamos ter a necessidade de ter o deslocamento U na posição nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Na análise do deslocamento em relação a x, nós vamos usar as informações do deslocamento no ponto leste, no ponto oeste e no ponto P.
em relação ao y, a gente vai usar o deslocamento no norte, no sul e no próprio ponto P. E a pressão em relação ao y, essa derivada, nós vamos utilizar a necessidade da informação no norte, na face norte e na face sul. Termo forçante V, ΔX e ΔY. Na terceira equação, nós temos o acréscimo do termo de estabilização, que é h² sobre 4 lambda mais 2.000, que multiplica a derivada do Laplaciano em relação ao tempo. Esse termo é justamente para dar estabilidade numérica. Ao fazer essa discretização, então nós temos aqui a variação, a análise nas faces leste e oeste, a variação, a análise do deslocamento V na face norte e face sul, a pressão sendo avaliada em 3 pontos, no ponto E, no ponto leste, no ponto oeste e no ponto P, e também no norte, no sul e no ponto P. Com o termo forçante, nós temos também a avaliação da pressão nos mesmos pontos e o termo forçante de estabilização. O termo forçante fica multiplicado, então, pela variação em x e a variação em y. Associando agora a análise dos elementos na face, fazendo a correção, fazendo também o processo da análise no tempo, nós temos então 3 equações, sendo elas em 3 variáveis aqui. Então, nós temos a variável u sendo avaliada, a variável v sendo avaliada e a variável p. U e v, deslocamentos, p, a pressão. Então, nós temos aqui em todas essas equações, essas variáveis, e nós temos em função os termos constantes, que são B1, B2 e B3. Esse B1, B2 e B3, na realidade, eles são análise dos termos forçantes e das variáveis anteriormente comentadas, mas nos tempos anteriores. Então, U, V e P avaliadas a um tempo anterior. Além disso, aparece a avaliação do deslocamento nos pontos, né? Nos volumes de controle. Nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste para V. A mesma coisa para o deslocamento U nesses pontos, tá? Para fazer os termos constantes, ou seja, nós necessitamos das informações não apenas nos pontos ao redor do volume de controle. Nós precisamos também, além do P, do leste e do oeste, norte e sul, nós precisamos também do nordeste, do sudeste, do noroeste e do nordeste. Sudoeste. Então, nós precisamos das informações de todos esses volumes de controle. No andamento da pesquisa, então, ainda está em andamento o programa computacional para esse problema da poroelasticidade 2D, aqui envolvendo Vanka, que eu vou precisar usar 5 pontos nesse caso, também o Fixed Stress e o Usawa. Para o Vanka 5 pontos, eu vou considerar o problema aqui, analisando 5 volumes de controle, que seria a pressão no ponto interno, daí o deslocamento U à direita e à esquerda e o deslocamento V em cima e embaixo, ou seja, norte e sul. O Fixed Stress também analisando
pressão, deslocamento, e o Zawa também, pressão e deslocamento, só que em situações, em momentos diferentes. Em conjunto, tá? A correção do texto da qualificação, com revisão bibliográfica novamente, e o estudo dos aspectos físicos que eu estou acompanhando na disciplina que o professor estava trabalhando. Esse é o andamento da minha pesquisa. Obrigada.